Roger bateu a porta na cara de Silas. Silas voltou para casa cabisbaixo. Triste, ele pensou que talvez Maria realmente estivesse com Roger porque queria e que nunca tivesse de fato gostado dele. Ele estava confuso, então resolveu se afastar. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Silas era um homem solteiro que enfrentava alguns problemas em sua vida. Ele havia conhecido uma mulher chamada Maria e achou que fosse ficar com ela para toda a vida. Porém, acabaram se afastando. Os dois tinham 30 anos na época e estavam animados com a possibilidade de se formarem e conseguirem criar a própria empresa. O futuro parecia cheio de oportunidades. Quando Silas e Maria se encontraram, parecia que seria um amor eterno. Eles ficaram juntos durante algumas semanas e foram dias maravilhosos, mas acabaram se distanciando. Agora, Silas trabalhava em um restaurante. Ele terminou de se trocar e se despediu de seus colegas. Tinha sido um dia cansativo. As mãos de Silas ainda estavam com cheiro forte de cebola. Ele estava andando novamente em direção à casa de Maria. E embora soubesse que nem tocaria nela, esfregava as mãos na blusa na tentativa de diminuir um pouco o odor. Ele não gostava de pensar nisso, mas sentia aquele mal-estar frequentemente. Podia ser devido à bebida, mas naquela noite havia algo mais. Ele pensava em como a sua vida havia chegado naquele ponto. Desde que se conheceram durante o curso de matemática, Maria e ele se tornaram muito próximos. Ele nunca escondeu quanto se sentia atraído por ela e sabia que era recíproco. Os dois haviam se apaixonado assim que trocaram olhares. Ele ainda se lembrava da primeira vez que foram para casa juntos. A noite foi maravilhosa e os dias que seguiram também. Os dois conversavam durante horas, diziam quais eram seus planos para o futuro. Eles se divertiam muito juntos. Os dois estavam apaixonados. Mesmo se dando bem, eles não conseguiram manter o relacionamento. A vida dos dois se tornou difícil. Talvez tenham sido os ânimos à flor da pele devido a tantas provas, ou talvez tenham sido as cobranças que chegavam aos montes para os dois. Estava difícil arrumar trabalho, então eles estavam sempre muito nervosos. Poderia ser também pela falta de experiência em viver com um cônjuge que ambos tinham. Eles se amavam, mas ainda eram imaturos. Na verdade, Silas não conseguia determinar muito bem onde as coisas começaram a mudar. Maria sempre tinha sido uma mulher admirável e forte. Talvez por isso ele tenha demorado tanto em propor um relacionamento sério entre os dois. Mas ele demorou demais. Ele e Maria começaram a se afastar e Silas logo se viu em um relacionamento com outra mulher. Ele namorou com essa outra mulher e tentou gostar dela, mas nunca sentiu o mesmo que sentia com Maria. Ele se lembrava de ter entrado nesse relacionamento com essa outra mulher e não saber como terminar. A mulher era ótima, e pensar em terminar tudo fazia Silas se sentir horrível, mas ele devia ter sido sincero e dito a ela quem realmente queria ao seu lado. Porém, Silas continuou com aquela mulher e ele se arrependia daquilo. O tempo passou e nem Silas e nem Maria tinham coragem de voltar e declarar o seu amor um pelo outro. Um ano depois, Maria e ele ainda se viam com frequência, porém a relação estava estranha. Ele queria falar para Maria o que sentia, mas por algum motivo não conseguia terminar o relacionamento atual com sua namorada. Mas ele sabia que a namorada merecia alguém que realmente gostasse dela. Silas viu Maria se afastar e começou a beber. A namorada o largou e o ápice foi quando Maria começou a namorar com Roger. Silas já havia visto Roger algumas vezes, mas foi só quando ele começou a namorar a Maria que ele começou a reparar nele e constatou que Roger não prestava. Silas viu Maria se tornar outra mulher ao lado de Roger. Ela se tornou submissa e logo abandonou o curso. Silas sabia que Maria, assim como ele, amava a matemática. E foi um choque saber que ela havia desistido dos estudos. Ele se lembrava de saber da notícia e ir até a casa de Maria. Ao chegar lá, ele não a reconheceu. Ela simplesmente não sabia explicar o porquê de ter saído do curso. Ele se lembrava de ela dizer: Roger disse que é melhor assim, e pensando bem eu concordo, sabe? Ele não se lembrava direito do resto da noite, mas se lembrava de ter aberto uma garrafa e que no dia seguinte sua namorada não estava mais em casa. Ele havia ligado para ela para ao menos se desculpar, mas ela mandou uma mensagem curta dizendo que não aguentava mais as bebidas e sabia que ele tinha outra pessoa. Silas respondeu a mensagem pedindo desculpas e dizendo que ela merecia alguém melhor
por mais clichê que parecesse. Ele acabou saindo do curso pouco tempo depois. Entrou no restaurante e trabalhava descascando frutas desde então. Era um trabalho cansativo, mas ele se sentia grato, pois ele precisava estar sóbrio para não cortar o dedo junto com os tomates. Ele pensava enquanto andava. Ao chegar perto da casa de Maria, ele se encostou em um poste para observar a casa. Então a porta da casa de Maria se abriu, Maria saiu de lá e o viu. "Ei, oi!" ele disse em um tom baixo para Maria não se assustar. Ela pareceu se assustar mesmo assim, porém relaxou quando constatou que era Silas. Ela se aproximou dele hesitante e olhando para os lados. Ela então respondeu o cumprimento de Silas. Ele então estendeu a mão e mostrou a ela que tinha levado pão de queijo e entregou para Maria. Ela pegou, sorriu e agradeceu. Ele então perguntou a Maria como ela estava e Maria, de cabeça baixa, disse que estava bem. Silas percebia que Maria não estava feliz. Ele então perguntou para ela se ela queria ir tomar um sorvete com ele. Ele sentia muita falta dela. Maria ficou em silêncio por um tempo e então apenas respondeu que não poderia ir, pois Roger não iria gostar. Silas então disse a ela que Roger não poderia proibi-la de tudo. Ela ainda podia ter amigos, não era nada demais. Porém, Maria apenas repetiu que era melhor não irem. Ela agradeceu pelo pão de queijo e se despediu de Silas. Ela se virou e foi em direção à casa. Ele ficou parado olhando. Sentir a mão dela em sua mão de novo o fez sentir brevemente o calor dela e tudo o que ele perdeu. Silas havia voltado à casa em que Maria vivia com Roger durante toda a semana desde que a viu pela última vez, mas não a tinha visto desde então. Ele tentou ir em horários diferentes, mas a única coisa que conseguiu foi ver Roger saindo e voltando para casa em horários diferentes. Ele não conseguia entender qual trabalho exigia horários tão diferentes. Após um tempo, sua espera por Maria passou a ser uma espécie de vigia a seu namorado. Ele até começou a anotar os horários em que Roger saía e voltava para casa. Depois de alguns meses, ele sentia que tinha material suficiente para confrontar Roger. Então, ele o esperou em seu portão. Após um tempo, Roger chegou e, ao ver Silas em seu portão, saiu do carro e bateu a porta com força. Roger sabia do passado de Silas e Maria. Ao começar a namorar com Maria, ele tinha brigado com Silas muitas vezes, ameaçando que se ele não se afastasse, iria se arrepender. Os dois haviam discutido muitas vezes, até que Maria um dia interviu em uma discussão dos dois. Roger a mandou ficar quieta, mas ela implorou a Silas que não brigasse mais com seu namorado. Silas concordou para que ela parasse de chorar, mas não conseguia esquecer de Roger a mandando calar a boca. Depois desse dia, ele às vezes bebia tanto que dormia durante horas e acabou morando na rua durante um tempo. Durante esse período, conheceu ótimas pessoas que ele considerava pessoas boas, mas que tinham falta de sorte e que mereciam mais do que noites frias. Ao tentar se recuperar de seu alcoolismo, ele tentou ligar para Maria várias vezes, mas o número de celular não existia mais e ele também não a encontrava em redes sociais. Ele foi na casa em que ela morava com o namorado, mas era sempre ele que atendia a porta e os dois discutiam calorosamente. Roger sempre dizia que Maria estava dormindo ou no banho. Silas o xingava e Roger fechava a porta. Silas chamou a polícia algumas vezes, mas depois ficou sabendo que Maria sempre afirmava que estava bem e que Roger não a obrigava a ficar dentro de casa. Foi então que ele começou a espreitar a casa e esperar Maria sair para levar o lixo ou raramente para ir ao mercado. Maria sempre dizia que estava tudo bem, mas Silas sabia que não era verdade. Seu namorado de alguma forma a manipulou e a transformou, e ele sabia que havia algo de errado no trabalho dele. Ele precisou se controlar para não partir para cima de Roger. "Posso ajudar?" Roger perguntou a Silas de punhos fechados, olhando ameaçadoramente para ele. "Bom, sim. Um trabalho que exige um horário tão diferenciado assim é o quê? Aposto que não é nada dentro da lei." Silas rebateu. Roger então respondeu: "Você tem muita coragem mesmo em vir aqui, Silas." Silas não se deixou abater e apenas continuou encarando Roger. Ele então falou: "Eu vou te jogar na cadeia, Roger, e você vai apodrecer lá. Eu sei que você está fazendo negócios fora da lei." Roger riu alto e perguntou por qual crime ele seria preso. Silas então respondeu que ele iria para a cadeia por cárcere privado, mas sabia que tinha bem mais coisas erradas acontecendo. Roger então respondeu a Silas que não estava acontecendo nada de errado. Ele disse a Silas que ele era uma piada indo atrás de uma mulher que não o queria. Ele disse a Silas que na verdade Maria nunca havia gostado dele.
Ele disse que Maria não estava sendo mantida em cárcere privado. Disse que ela poderia sair a hora que ela quisesse, mas ela só não queria sair. Silas então respondeu que Maria estava mantida em cárcere privado sim e que por isso ele a via tão pouco nas ruas. Disse que Maria sempre havia sido uma mulher feliz e que há muito tempo ela parecia extremamente triste. Roger então respondeu que Maria poderia sair quando quisesse e trabalhar também, e que na verdade ela até iria começar a trabalhar na próxima semana. Silas não sabia daquilo e fez uma cara confusa. Ele tinha certeza que Maria estava presa dentro de casa, mas se ela estava mesmo presa, como iria ser autorizada a trabalhar? Silas ficou confuso e Roger aproveitou e disse: "Ela vai trabalhar na minha escola de idiomas. Deve ter visto que será em breve inaugurada. Esse bairro merece um pouquinho de cultura, né? Desiste dela, Silas. Ela prefere ficar comigo. Por que você acha que ela não vai embora?" Silas então disse a Roger que Maria não ia embora porque ele não deixava, e não porque ela o amava. Roger novamente riu sarcástico, se aproximou de Silas e disse: "Tenho pena de você, Silas. A Maria também tem. Ela não precisa de sua ajuda. E mesmo que precisasse, você nunca conseguiria ajudá-la, pois você é um fraco." Roger bateu a porta na cara de Silas. Silas voltou para casa cabisbaixo. Triste, ele pensou que talvez Maria realmente estivesse com Roger porque queria e que nunca tivesse de fato gostado dele. Ele estava confuso, então resolveu se afastar. Um mês se passou e Silas, embora odiasse admitir, ficou pensando no que Roger falou a ele. Realmente a escola de idiomas foi inaugurada e Maria trabalhava lá. Parecia estar dando certo, pois muitas entregas chegavam, normalmente bem tarde, e Maria sempre as recebia. Silas ensaiou ir falar com ela algumas vezes, mas sabia que o lugar devia ter câmeras e não sabia até onde iria o sadismo do namorado de Maria. Ele não queria que ela se desse mal por causa dele. Após um tempo a observando sempre que podia, ele teve uma sensação estranha. Ele viu Maria sorrir algumas vezes no trabalho. Ela parecia feliz e ela merecia ser feliz. Há muito tempo ele estava se sentindo um stalker e finalmente sentiu que era hora de parar. Era hora de esquecê-la e deixá-la viver sua vida. Talvez ela estivesse realmente feliz e ele fosse o único que não havia entendido. Ele estava caminhando em direção ao mercado certa manhã e viu Maria andando apressada com uma pequena sacola na mão. Ela caminhava cabisbaixa e mal viu Silas. "Ei, Maria, oi!" ele disse. Ela levantou a cabeça e viu Silas. No momento em que o viu, fez algo inesperado. Após olhar para os lados rapidamente, deu um abraço apertado em Silas e disse: "Ah, meu Deus, como é bom te ver!" E Silas sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu ombro. Maria estava chorando sem parar. Ela então murmurou bem baixo: "Silas, por favor, você precisa me ajudar." Silas então perguntou a Maria o que estava acontecendo. Ele disse que ela podia ficar tranquila, pois ninguém os estava observando. Maria então disse que precisava conversar com ele, onde ninguém pudesse ver. Os dois caminharam até uma pequena lanchonete. Chegando lá, Maria olhou para os lados sem parar e Silas teve certeza de que havia algo errado. Ele então a encarou e disse: "Maria, você precisa me contar o que está acontecendo. Eu sei que tem algo errado. Eu sei que tem algo perigoso acontecendo. Mas eu posso te ajudar. Só me diz o que está acontecendo." Maria disse que iria falar, mas que primeiro precisava comer, pois estava faminta. Silas pediu comida. Assim que os sanduíches chegaram, Maria começou a comer rapidamente. Ela parecia estar com muita fome. Silas esperou que ela comesse. O tempo todo ela olhava para os lados para se certificar de que ninguém os estava observando. Quando terminou de comer, Maria contou tudo. Ela tinha começado o namoro com Roger e ele era legal no começo. Porém, após algumas semanas, ele começou a mudar. Ele ficava horas no telefone conversando com alguém. E quando Maria perguntava quem era, ele se recusava a falar. Primeiro, ela achou que era uma amante. Ela ficou triste ao perceber que Roger não era tão bom quanto ela achou que era. Então, ela decidiu terminar. Porém, no dia que resolveu terminar o namoro, sem querer, ela ouviu parte da conversa que Roger estava tendo. Não era uma amante. Ele não estava falando com uma mulher. Ele estava falando com um homem muito perigoso. Eles falavam sobre produtos ilícitos e sobre coisas muito perigosas. Maria percebeu que Roger era um traficante. Ela então correu para o quarto, arrumou as suas malas e estava pronta para sair. Porém, quando ela correu para a porta, Roger foi mais rápido e a trancou. Do lado de fora, Roger disse que tinha percebido que ela tinha ouvido a conversa e que agora ela não poderia mais ir embora. Ela sabia demais.
Maria tinha dito que não iria contar para ninguém e que só queria ir embora e viver em paz. Ela não queria se envolver naquilo. Porém, Roger disse que ela já estava envolvida e que não havia mais como sair. Ele então a forçou a fazer algumas entregas e ela ia por medo. Ela tinha medo de ser pega pela polícia, mas também tinha medo de Roger. Ela queria falar com Silas, mas Roger a impediu. E nas últimas semanas, ela estava trabalhando na escola de idiomas, mas era tudo uma fachada. A verdade é que aquele local era um ponto de receptação de produtos roubados e de várias outras coisas ilícitas. E ela estava com muito medo, mas além disso, estava cansada e queria fugir. E por isso tinha decidido falar com Silas. Silas ouviu tudo aquilo e sentiu muita raiva de Roger, mas ele sufocou a sua raiva. Ele precisava cuidar de Maria. Os dois então terminaram de comer, pagaram a refeição e saíram do restaurante. Silas e Maria caminharam, pararam em um caixa eletrônico e Silas sacou todo o seu dinheiro. Eles então foram para a casa de Silas. Chegando lá, Silas encheu as malas. Os dois então foram para a rodoviária e, olhando para os lados, perceberam que não estavam sendo seguidos. Na rodoviária, os dois fizeram uma pesquisa e encontraram uma cidade em que estavam contratando professores e eles poderiam trabalhar lá. O curso deles tinha resultado em um certificado, mesmo que eles não tivessem concluído. Eles iriam trabalhar durante um tempo como professores e depois mudariam de cidade de novo. Após um tempo, iriam começar um negócio próprio. Na rodoviária, Maria sacou seu dinheiro também. Com o dinheiro dos dois, seria possível alugar um bom lugar e se estabelecer. Os dois sentiam que tudo daria certo dali para frente. O amor dos dois estava mais forte e Silas disse o quanto amava Maria e que sempre havia amado ela. Ela disse que também sempre o amou. Os dois diziam que agora se sentiam mais maduros e que saberiam melhor viver como um casal e que estavam ansiosos para isso. Os dois então compraram a passagem de ônibus. Eles iriam recomeçar a vida bem longe dali. Então, Silas e Maria conversaram e disseram que só estariam livres quando Roger pagasse pelos seus crimes. Maria então ligou para Roger e pediu que ele a encontrasse na escola de idiomas. Roger, nervoso, disse que Maria tinha sumido durante horas. Ele disse que ela nunca mais iria fazer aquilo e mandou que ela esperasse lá, que ele já estava chegando. Maria sabia que a loja estava cheia de mercadorias ilegais. Ela iria entregar Roger. Ela então ligou para a polícia e avisou que queria fazer uma denúncia. Ela contou tudo. Silas, ao seu lado, segurou a sua mão. Quando ela desligou o celular, ele disse que estava orgulhoso dela. Os dois se abraçaram e se beijaram. Roger chegou na escola e ficou esperando Maria, porém quem chegou foram os policiais. Os policiais estavam atrás de Roger há muito tempo e ficaram aliviados por encontrá-lo. Enquanto a polícia prendeu Roger e encontrou todo tipo de ilegalidades dentro da escola, Silas e Maria estavam abraçados dentro do ônibus, indo em direção a uma nova vida. Você faria o mesmo que Maria? O que achou do plano de Silas e Maria? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.